Oi gente, tudo bem? É nós aqui no mato de novo. Tudo bem com vocês? Aqui é um lugar que eu venho para respirar um pouquinho. É uma terapia que se chama banho de floresta. Para quem é empata é muito bom banho de floresta, porque, deixa eu me endireitar aqui, porque a natureza dá uma curada, né? A natureza sabe, então sempre que eu posso eu venho aqui respirar mais ar puro, né? Meus lindos, queria falar com vocês como não adoecer definitivamente, o que eu acho sobre o adoecimento, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, o que acontece quando a gente é criança e é criado no lar disfuncional? O lar disfuncional, ele é caracterizado por famílias que podem não gostar da criança, tem um certo ódio da criança, e famílias que podem gostar, mas têm dificuldade de amar na integridade, né? Amar livremente, amar sem subjugar. É um tipo de apego que essa pessoa vai ter e vai colocar a criança em uma direção de alguma função, tá? Essa função pode ser a boazinha, o resolutor, o agradador, o cuidador, a que não vai casar, né, para poder ficar com a família, enfim. Eu tenho até um vídeo aqui que fala sobre filho função, só me dar uma cavada aqui, o que vocês acham? Então a família, ela pode gostar, tá? Tem famílias que gostam, por isso que é dinâmica disfuncional, mas elas vão ter dificuldade de desapegar desse filho a ponto de deixá-lo livre. Então, essa criança não é livre para explorar, não é livre para ter as vivências dela. Ela vai sendo incluída numa dinâmica que é muito difícil para ela, mas é a única oportunidade que ela tem de sobreviver, tá? A criança, ela não tem capacidade emocional, por conta da sua imaturidade emocional, de escolher ser livre dentro do ambiente mais tóxico, tá? Ela não tem essa capacidade, porque ela precisa primeiro que os pais façam a gestão dessa liberdade. Ela não tem como fazer isso. Então, para ela ter um pouco de amor, um pouco de respeito muitas vezes, para ter a sua sobrevivência garantida, ela vai seguir esse protocolo familiar. Então, se é uma família codependente, por exemplo, que a característica é a triangulação algoz, vítima e salvador, essa criança vai se tornar o salvador, ela vai se tornar o algoz, ela vai se tornar uma vítima, e assim vai para todos os outros tipos de família, tá? Então, é essa a dinâmica disfuncional, pelo menos o que eu entendo, que eu estudei aí. Vocês sabem que eu pego bastante coisa da literatura americana, né? E a literatura americana tem uma vasta pesquisa sobre codependência, e é aí que se chegou às dinâmicas disfuncionais. Então a gente sai adoecido desse sistema. Não sejam idílicos, como eu falo, e dizer assim, eu tô bem, só fiz o afastamento e tal. Não é que a gente fique assim. Muitos dos nossos comportamentos e muito do nosso bem-estar durante o dia e a falta da gente conseguir fazer as coisas durante o dia, as coisas que a gente quer, também padrões repetitivos existentes, ou seja, ainda está repetindo padrões, isso tudo vem desse estado de consciência infantil que não atingiu essa maturidade, tá? O primeiro ponto para ter essa maturidade é realmente esse afastamento, essas bordas, esses limites que a gente tem que dar, isso é fato, precisa dar isso, para a gente conseguir minimamente brotar esse ser. Então, a minha questão com o adoecimento é justamente brotar esse ser. Você fica menos adoecido quando você coloca esse ser pra fora. Peraí. Pronto, voltei. E aí, esse ser é que vai dando, esse ser vindo, esse verdadeiro self, a gente se desprendendo desses falsos selfies, é que a gente vai conseguir ter uma saúde plena, tá? Uma família que não respeita como a gente é e a nossa liberdade, ela está nos adoecendo. E quando a gente não acessa a nossa liberdade, o nosso ser, a gente também adoece. Essa que é a questão.
Então, por exemplo, se você tem uma síndrome de agradadora, você está nesse falso self, você não está no seu verdadeiro self. E por isso você vai adoecer. Talvez você ser agradadora, você pode ter uma personalidade assim, um pouco mais cooperativa, mas o agradador ele não se dá, ele não sabe se dar, ele não sabe se cuidar. Então, o que você precisa estar se dando, se respeitando? E se respeitar, gente, é coisas que a gente às vezes não gosta. Por exemplo, quando a gente se dá conta dos nossos limites, a gente não pode ir contra os nossos limites. Vamos supor, se você já foi muito ferida de agradar todo mundo e agora você precisa de espaço para você, você às vezes não se conforma. Nossa, eu preciso de tanto espaço para mim, mas você precisa. Então, você está agindo no falso self. E é muito comum o bode expiatório ele se ferir nesse processo. Ou seja, ele não aceita os limites, ele tem muita dificuldade de aceitar esses limites. Então, às vezes, gente, ou muitas vezes, diante de tanta vivência traumática, a gente vai ter limites que a gente tem e a gente não gosta, isso precisa ser respeitado. E se a gente não se respeita nisso, a gente não acessa isso, a gente não coloca uma borda grande nisso, as pessoas também não vão respeitar. Eu sei que muitas vezes a gente quer culpar as pessoas, mas depois que a gente começa a dar limites e se afastar, nós somos responsáveis pelo que está acontecendo. Então, se você sabe que tem trauma, sabe que veio de uma infância difícil, você não se trabalha, por mais custoso que seja, você vai ter perdas nesse caminho, tá? E esse caminho, ele é difícil porque ele convida a gente a ir para os ganhos primários. E os ganhos secundários a gente vai ter que ir deixando para trás. E é o que muitas vezes pega no processo terapêutico. Aqui eu falo bastante, alerto bastante isso com os clientes, né? Para eles se conectarem com esses ganhos primários, porque aparentemente a gente fala assim, a gente não tem força para ir para o ganho primário. A gente tem sim, porque a gente sobreviveu, tá? Se sobreviveu, consegue viver. Se sobreviveu, consegue viver. O que acontece é que a nossa mente está muito condicionada nesses padrões antigos. E isso precisa de uma reflexão. Provavelmente você vai precisar de ajuda para enxergar quais dinâmicas da sua consciência infantil você ainda está preso, né? Então, por exemplo, se você tem um estado de hipercompensação, hiperindependência, você precisa ver o que você não consegue ver de vulnerável em você, né, a ponto de você, por exemplo, não pedir ajuda nunca. E isso afasta as pessoas, né? Que uma pessoa super hiperdependente sempre, a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa não precisa de nada de mim. Então, vai interferir nas suas relações. Se você trabalha demais, tem tendência a ficar em burnout. Isso é uma tendência da criança que atendeu muita gente. Atendeu muitas dinâmicas ao mesmo tempo, cuidou de irmãos, pode ser sido parentificada. Então ela aprendeu a existir assim, né? Qual foi o exemplo que eu dei? Agora esqueci. No agradador. Ih, gente, recapitula aí pra mim. Quando você faz muita coisa, foi parentificada, enfim, você aprendeu a ser assim, agir, até para não se conectar com a dor, até para não sentir a dor. É uma forma da gente sufocar os nossos sentimentos, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Um super beijo e tchau!